Caros irmãos, hoje nós vamos relembrar João Batista, que é denominado o precursor do Cristo. Na antiguidade, um rei que fosse viajar para lugares pouco percorridos do seu reino, ele enviava antes os precursores para prepararem o caminho, e fosse aterrando ou fosse aplainando o caminho, de modo que o viajor não encontrasse obstáculos e prosseguisse no seu rumo em perfeita segurança. Um precursor também precederia o Messias, o Cristo, preparando o povo para recebê-lo. Inclusive, o profeta Isaías falara sobre esse precursor. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Como é que esse precursor poderia fazer isso? Nós lemos em Isaías: todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. Mas o precursor do Cristo não ia preparar nenhum caminho material. Era o caminho espiritual. Simbolicamente, como é que ele faria isso? Esperançando os humildes, as pessoas que estavam desanimadas, entristecidas, coragem, bom ânimo, abatendo os orgulhosos, cabeça erguida, muitos senhores de si, abaixa essa crista, não é? Corrigindo os desviados fora do caminho e abrandando os agressivos. Era isso que o precursor do Cristo deveria fazer. João Batista foi esse precursor. Nos 4 evangelhos, os autores, antes de falarem da tarefa de Jesus, contam como é que João surgiu no cenário antes dele na Palestina, anunciando ao povo que o Messias em breve chegaria e que todos se preparassem espiritualmente para recebê-lo. João era chamado o Batista, porque ele batizava. A palavra batismo significa mergulho. Então, ele batizava, ele mergulhava as pessoas nas águas do Rio Jordão. Não podemos confundir João o Batista com João o Evangelista, que é aquele que escreveu um evangelho. São 2 pessoas diferentes. Na época em que Herodes o Grande reinava na Judéia e César Augusto imperava em Roma, nas montanhas da Judéia moravam Zacarias, ele era sacerdote da ordem de Abias, e Isabel, uma das filhas de Arão. Ambos eram justos perante Deus, eram pessoas que respeitavam a religião, que respeitavam os bons costumes. Indo a Jerusalém na ordem do seu culto, sim, porque os sacerdotes israelitas não estavam todos lá em Jerusalém, eles moravam cada qual no seu lugar. E havia uma ordem pela qual certo grupo de sacerdotes comparecia ao templo para realizar os serviços. Não iam todos ao mesmo tempo, o trabalho estava dividido em turmas. Então, Zacarias, na ordem da sua turma sacerdotal, foi a Jerusalém para realizar o culto no templo. E aconteceu que lá ele teve uma visão, ele viu um anjo. Que é um anjo? Um espírito mensageiro. Nós atualmente temos a ideia de anjo como um ser criado à parte da humanidade. Não, à luz da doutrina espírita sabemos que tudo que vem de Deus é equânime, é igual, não é? Como poderíamos ser diferentes dos anjos? Então nos queixaríamos para Deus: ó Senhor, como fizeste os anjos maravilhosos, e olha como me fizeste. Não, os anjos são os espíritos criados como nós, mas que ao longo dos anos evoluíram, dos séculos, dos milênios, e agora ostentam qualidades maravilhosas que nós temos em potencial, mas ainda não as desenvolvemos. Então, um mensageiro assim, um espírito superior, se apresentou para Zacarias lá no templo, disse que o seu nome era Gabriel,
e anunciou a Zacarias que ele seria pai. Zacarias duvidou um pouco do anúncio do anjo, porque ele era velho já, e a sua mulher também. E, além disso, a sua mulher nunca tivera filhos, ela era estéril até então. Como sinal, o anjo fez Zacarias ficar mudo, até que se desse o nascimento do menino. No anúncio sobre o nascimento dessa criança, o anjo falou várias coisas. Por exemplo, terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Certamente. Zacarias ficou contentíssimo, porque, enfim, ele tinha um herdeiro. Isabel também, porque, afinal de contas, ela não era mais estéril. Isso era para a mulher israelita uma tristeza, não ter contribuído para o povo do Senhor, para o engrandecimento, não é? Parentes e vizinhos se alegraram, porque o seu parente, estava tão feliz agora, não é? E mais tarde, o trabalho de João iria beneficiar muitas pessoas e elas também se alegrariam, não é? Disse mais o anjo: ele será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Isto significa que ele teria já manifestações espirituais, mas desde o ventre de sua mãe? Verdade. Maria, depois do anúncio do anjo, visitou sua prima Isabel, que morava lá nas montanhas da Judéia. Mas a Isabel estava grávida já há 6 meses. Tanto que Jesus nasce, ele era 6 meses mais novo do que o seu primo, não é? A criança no ventre de Isabel, quando viu Maria, se aproximou Maria, ela estremeceu no ventre de Isabel. E Isabel ficou mediunizada, envolvida pela influência daquela criança que estava se formando no seu ventre, né? Aquele espírito que animava aquele corpinho novo. E ela exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Quem falou isso não foi Isabel. Ela falou isso inspirada, sob a influência do Espírito. Mas isso é curioso, não é? Porque nós sabemos, à luz do Espiritismo, que quando o Espírito, na concepção, se liga a um novo corpo que vai formar, através do seu perispírito influenciando aquele corpinho, geralmente a pessoa perde a consciência de si mesmo e não consegue manifestar-se assim. Mas João era um espírito em especial, evoluído, que tinha uma tarefa grande e que pôde, então, manter a sua consciência e dar este sinal de vida desde o ventre de sua mãe. Disse mais o anjo: ele porás o nome de João. Ah, mas o povo que estava lá, os amigos, parentes, eles iam chamar a criança, quando nasceu, de Zacarias, porque era o nome do seu pai também. Consultada a mãe, ela disse: João. Mas não havia esse nome na família. Mas Isabel estava atendendo ao que o anjo dissera: ele porás o nome de João. Consultaram o pai, Zacarias, que ainda estava mudo. E ele confirmou, escrevendo numa tabuinha: João. E aí ele recuperou a fala. Terminou o castigo pela sua incredulidade. Mas esse fato de uma criança estar nascendo sob tantos auspícios especiais foi muito admirado e se divulgou pelas montanhas da Judéia. E as pessoas se perguntavam: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava sobre aquela criança. Ele crescia e se robustecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Ele viveu naquela região meio erma, fora das cidades. Lá moravam seus pais, naquela montanha, até o dia em que ele teve que se apresentar ao povo israelita, entrar para o trabalho junto ao povo. No ano 15 do império de Tibério César, Pôncio Pilatos era o presidente da Judéia. Herodes
Não é Herodes o Grande, aquele que matou as criancinhas, não. Já é um dos seus filhos. Herodes era tetrarca da Galileia. E Anás e Caifás, os sumos sacerdotes. Então, João agora já estava moço, não é? Perto dos 30 anos. João veio-lhe no deserto, a gente pensa no deserto como do Saara, não é isso, no ermo, no lugar não habitado, lá onde ele morava. João veio-lhe no deserto a palavra de Deus. A gente brinca um pouquinho. Vocês já viram assim nesses quadrinhos, história em quadrinho, né? Tem aquele balão assim e vem alguma coisa escrito. Será que veio assim, né? Uma palavra escrita para João? É um modo de dizer que João começou a ouvir mediunicamente. Ouvir uma manifestação espiritual. A palavra de Deus, a mensagem divina. E aí ele começou a percorrer, pregando toda a terra ao redor do Rio Jordão. E ele se apresentava de uma forma diferente, porque ele se vestia de pele de camelo, com um cinto ao redor dos rins. E de sua alimentação, ele comia gafanhotos e mel silvestre, quer dizer, uma alimentação muito frugal, muito sóbria. E o anjo havia anunciado que ele não beberia vinho nem bebida forte. E realmente, João não utilizava vinho nem bebida forte. Como é que ele pregava? Ele conclamava a todos: arrependei-vos, fazei penitência, porque é chegado o reino dos céus. Muitas pessoas se agrupavam para ouvi-lo. Correu a sua fama. Eles sempre estavam esperando o Messias, não é? Então chegou alguém falando como uma mensagem: o reino dos céus está chegando. Então muitas pessoas se aproximavam. E aqueles que atendiam ao seu convite de arrependimento, ele aplicava o batismo, o mergulho, que ele chamava de batismo do arrependimento. Mergulhar a pessoa no arrependimento para a remissão dos pecados. A água lava pecado? Simbolicamente, não é? Quer dizer que a pessoa se arrependia, queria se modificar. Então, aquele mergulho dizia nova oportunidade de recuperação. Ao povo que indagava como deviam proceder para estar bem com Deus, João aconselhava: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, proceda da mesma maneira. Caridade, né? Fraternidade é a lei divina. Aos publicanos, quem eram os publicanos? Eram pessoas que aceitavam coletar, cobrar impostos dos romanos sobre os israelitas. O povo não gostava dos publicanos, mas os publicanos também iam lá procurar orientação. Eles também eram israelitas, queriam ajuda. E João dizia: não peçais mais do que o que vos está ordenado, para não explorar, não é, o povo. Eu acho que serve ainda hoje, não é? Para todos os que são fiscais, os que coletam impostos. Aos soldados, ele dizia: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Excelentes conselhos, não é? Mas os judeus estavam sempre na expectativa era da vinda do Messias. Só que ninguém sabia como seria o Messias. Que aspecto ele teria? Então, quando alguém chamava a atenção pública, assim como João estava fazendo, logo pensavam: será o Messias? Será que é ele o Messias? Então, de Jerusalém, vieram sacerdotes e levitas. Levitas eram os que trabalhavam no templo, para perguntar a João: quem és tu? Vieram saber: quem és tu? João respondeu logo: eu não sou o Cristo. Ele sabia já que o pessoal queria que ele fosse o Cristo. Eu não sou o Cristo. Não é o Cristo. Bem, mas antes do Cristo, eles também esperavam que o profeta Elias, um profeta do passado, voltasse à terra. Estava escrito lá, estava anunciado, não é? Malaquias tinha dito: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ora,
João era enérgico e destemido, como Elias. Pregava exatamente o arrependimento e a reconciliação. Então, não é o Cristo, és Elias? Perguntaram para ele. Não sou. Não era. Claro que ele era. Né? Nós sabemos, existem passagens que comprovam. Mas ele está reencarnado e quando a gente reencarna, a gente esquece o passado. Então, ele não pode afirmar que ele é Elias de volta. Ele mesmo não pode afirmar isso. Não sou. Ah, não é o Cristo? Não é Elias? És tu profeta? Quer dizer, pelo menos és médium? És um porta-voz divino? Ah, não. Ele respondeu. Ah, como não era? Ele tinha escutado as vozes espirituais, não é? Mas ele não era o profeta que eles esperavam, não é? Ele não era alguém, ele não se julgava assim. Ele era modesto, não é? Não se julgava alguém especial. Ele não se julgava mensageiro maior. Acabaram perguntando, o que dizes de ti mesmo? Ah, não é uma coisa, não é outra. O que dizes de ti mesmo? Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ah, ele foi citar Isaías. Ele era o precursor. Ele era o que vinha antes no caminho, preparando o caminho para o Messias. De fato, ele clamava no deserto das almas sem fé e dos corações endurecidos. Mas aqueles homens, sacerdotes e levitas, não estavam satisfeitos. Se não és o Cristo, nem Elias, nem profeta, por que batizas? Eu vos batizo com água para o arrependimento. É uma coisa primeira, é um primeiro passo, é uma preparação só. Depois viria alguém mais poderoso, que batizaria, mergulharia as pessoas em espírito e no fogo. Nós vamos ter a aula seguinte que vai falar dos 3 batismos. Mas estamos só contando o que aconteceu. Esse que viria depois era Jesus. Jesus veio da Galileia ter com João junto ao Rio Jordão. E ali foi batizado por ele, mergulhado por ele. Este episódio todo está melhor explicado na próxima aula. Me perdoem, vamos seguir no rumo do que queremos dizer agora. Depois que Jesus já saíra da água e estava orando, João teve uma visão. Ah, ele enxergou espiritualmente. Se lhe abriram os céus, é isso que significa. Os céus se abriram, o céu não abre, não é? Ah, o que aconteceu? Ele começou a enxergar espiritualmente. Não estava vendo o mundo material, estava enxergando espiritualmente. E viu o Espírito de Deus. Não, ele não viu Deus em pessoa, ninguém vê a Deus, não é? A inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Mas ele viu um Espírito de Deus, significa um bom espírito. Um espírito superior vindo da parte de Deus. Descendo como pomba. Não apareceu pombinha branca nenhuma. O espírito, a manifestação espiritual é que foi como pomba, mansamente. Uma manifestação espiritual mansa, vindo sobre Jesus. E ouviu-se uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Quer dizer que o anúncio de que Jesus era o Messias não foi João que deu. Foi feito pelo alto, nesta manifestação espiritual, não é? Mas João estivera aguardando esse sinal, porque ele não sabia quem era o Messias. Ele conhecia Jesus como seu primo, pessoa de bons costumes, mas ele não sabia que Jesus era o Messias. Mas a partir desse momento, depois dessa manifestação espiritual, aí ele testemunhava. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus tinha uma tarefa em que se sacrificaria para que a humanidade pudesse conhecer a verdade e sair do erro, não é? Mas Jesus ainda não se manifestara abertamente. Foi testemunhado por João, mas Jesus ainda não produzira fenômenos. Mas bastou a indicação do Batista para que muitas pessoas começassem a seguir Jesus. Inclusive alguns discípulos de João, é claro. Imaginem, eu tenho um mestre que eu respeito e admiro,
Mas o meu mestre diz, aquele é que é importante, ele que sabe das coisas. Quer que eu faça? Obrigado, mestre, mas eu vou atrás dele, claro. Foi assim que fizeram alguns. E houve quem quisesse reclamar, porque o povo estava indo ter com Jesus em maior número do que com João Batista. Mas o próprio João Batista explicou, é necessário que ele cresça e eu diminua. A tarefa dele foi apresentar. Ele não era o Cristo, não era o Messias, não é? A missão do precursor terminara. João prosseguia sua vida normalmente. Só que, de público e agressivamente, ele condenou Herodes. Porque Herodes tomara como esposa Herodíades, mulher de seu irmão Filipe. Isso era adultério. Não podia haver adultério segundo o decálogo, não é? E João, então, muito corajoso, publicamente comentou o fato e disse que não era certo. Acabou preso, é claro, não é? Obviamente. Herodíades queria matá-lo, mas Herodes ainda respeitava João, mandou prender, mas o conservava em segurança. Ao saber que João fora preso, Jesus voltou para a Galileia, porque eles estavam na Judéia, Galileia é outra região lá adiante, não é? Jesus voltou para a Galileia e começou a pregar como? Como é que Jesus começou a pregar? Com as mesmas palavras que João usava. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E nós percebemos aí uma simbólica passagem da tocha do ideal, das mãos de João para as mãos de Jesus. O ideal não cai ao solo, não morre, segue adiante, não é? Jesus começou a pregar e a curar, afastando espíritos obsessores, realizando muitos outros fenômenos. Da prisão, João mandou 2 discípulos deles terem com Jesus e perguntar, és tu quem havia de vir ou esperamos outro? Não tem lógica essa pergunta de João, tem? Ele já soubera que Jesus era o Cristo, ele tinha anunciado para todo mundo. Como é que ele manda essa pergunta? Porque os discípulos deles não sabem. E João sabe que em breve ele vai ser sacrificado. E os seus discípulos como ficam? Desarvorados, sem líder. Então ele faz essa pergunta e manda para Jesus. Jesus entendeu a mensagem, porque em resposta Jesus não deu a resposta com palavras. Ele começou a testar a sua missão com fatos. Produziu vários fenômenos, curou pessoas e aí mandou aqueles discípulos irem contar a João o que é que eles tinham visto. Quer dizer que agora, se desencarnasse João o Batista, aqueles discípulos já saberiam a quem seguir, já tinham presenciado, né, a capacidade de Jesus. Quando os discípulos de João partiram, Jesus começou a falar ao povo sobre João. Que saístes a ver no deserto? Sim, porque aquele povo, antes de Jesus, eles tinham ido lá naquela região erma para ver João. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ah, não, João não era alguém assim, João era firme, enérgico, não era um caniço agitado pelo vento, não é? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. João se vestia com pele de camelo e um cinto de couro ao redor, né? Ah, então não é. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, Jesus está confirmando a mediunidade de João, que ele é um porta-voz espiritual e muito mais que profeta. Jesus vai lembrar Malaquias, confirmar a missão de João como precursor, que viera lhe preparar o caminho. E, finalmente, Jesus faz uma afirmativa linda. Dentre os nascidos de mulher, não há maior do que João. Interessante essa afirmativa. Minha mãe gostava muito desse trecho, não é? Entre os nascidos de mulher, aqui na Terra que a gente nasce assim, não é? Pode ser que outros
povos, outros mundos, sejam diferentes as formas para estabelecer um novo corpo, não é? Mas aqui na Terra a gente nasce de mulher. Então, dos que fizeram a evolução na Terra, na humanidade terrena, não existe maior, há 2000 anos atrás, do que era João Batista. Porque João Batista tinha grandes qualidades como ser humano, desenvolvidas, capacidades espirituais. Não quer dizer que ele fosse o único, poderia haver outros, mas maior do que ele não. Jesus, porém, vai complementar, porém o menor no reino dos céus é maior do que ele. Porque Jesus vinha do alto, não é? E modestamente, mesmo que fosse o menor na grande comunidade espiritual, ele era maior que João. Interessante essas passagens da Bíblia, não é? Bem, reparem que João sempre falou de Jesus com respeito e submissão. E Jesus sempre exaltou a tarefa de João. 2 trabalhadores da seara se respeitando, se apoiando. Deveria ser assim na seara das pessoas que seguem o Evangelho, não é? Entre os espíritas também, não é? Se reconhecerem e se apoiarem. Às vezes há alguma diferença no modo de agir, não tem importância. Por exemplo, entre Jesus e João havia diferenças. João batizava e os seus discípulos jejuavam, eram costumes. Mas Jesus não batizava, não batizou ninguém. E os seus discípulos também não jejuavam. E daí? Não importava. Estavam ambos na seara e produzindo uma tarefa, não é? Jesus afirmou também: todos os profetas e a lei profetizaram até João. Porque lembram que eles seguiam a lei e os profetas? Todos os profetas e a lei profetizaram até João. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, começou uma nova era. A partir de João e a chegada de Jesus, começa uma nova era. Aquele povo estava acostumado a seguir o que estava falado pelos profetas, o que estava escrito na lei. Agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Quer dizer, agora você entende certo e errado. Se quiser seguir o certo, você se esforça para isso. Modificou. Agora nós não estamos seguindo mais ordenações antigas. Vamos aprender com Jesus novos ensinamentos. E agora temos que pensar, entender, trabalhar e procurar viver. Curioso que os fariseus e doutores da lei não acolheram a João, nem aceitaram Jesus. Um agia de um modo, outro agia de outro. Mas eles não aceitaram nenhum nem outro. E Jesus então indagou: a quem eu compararei os homens desta geração? Eles se parecem com os meninos na praça que dizem aos amiguinhos: nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Nós entoamos lamentações e vocês não choraram. Quer dizer, eles queriam que João e Jesus dançassem conforme a música deles, que atendessem ao que eles queriam. E não era assim, não é? Jesus, então, comenta desta maneira: ao ser decapitado por Herodes, sim, finalmente ele foi decapitado, João resgatou o seu erro de uma encarnação anterior. Porque quando ele estivera na terra como Elias, aquela reencarnação, ele mandara degolar 400 sacerdotes de Baal. Ele naturalmente não o fizera por mal. Ele queria eliminar o erro. Então pensou que matando as pessoas tiraria o erro de sobre a terra. Não, nós temos que combater o erro, mas não as criaturas, não é? Então ele resgatou o seu erro de encarnação anterior. Após a morte de João, os judeus que não sabiam direito como é que uma pessoa pode reaparecer, ressurgir depois de morta, começaram a pensar que o espírito de João é que estaria fazendo tantos e tais fenômenos através de Jesus, porque depois de João, Jesus começou as tarefas. E eles então achavam: João está de volta. Através de Jesus, eles não entendiam bem, mas eles achavam que podia ser. Mas Herodes comentou: a João mandei degolar. Quem é, pois, este de quem ouço
tais coisas. Herodes não era bondoso, mas era inteligente, não é? Então ele percebeu, não pode ser, não é? Esse é outro. O verdadeiro ressurgimento espiritual de João, sim, porque João ressurgiu, ele não morreu com o corpo. Como é que a gente pode saber? Na transfiguração, quando Jesus orando se transfigura, resplendente, e materializados ao lado dele aparecem Elias e Moisés, dois grandes vultos do passado, dois mortos. Jesus está conversando com os mortos, diz que não pode. Jesus, o nosso mestre, está dando demonstração, não é? Então lá estão Moisés e Elias conversando com Jesus sobre os acontecimentos próximos em Jerusalém. Vai ser o aprisionamento e sacrifício de Jesus, não é? E quando terminou essa visão, terminou aquela cena de efeitos físicos, os apóstolos ficaram intrigados, porque eles tinham visto Elias. Olha lá Elias no mundo espiritual. Mas as profecias não diziam que Elias tinha que voltar antes do Messias? Jesus era o Messias, já estava aqui. Mas Elias ainda estava no plano espiritual. Como é que é isso? Eles, intrigados, perguntaram a Jesus e Jesus esclareceu. Elias já veio e não o reconheceram e o trataram como lhes aprouve. Diz lá o Evangelho que os discípulos entenderam que ele lhes falara de João Batista. Claro! Quem é que tinha vindo como Elias antes de Jesus para anunciá-lo, como estava falado nas profecias? Mas o pessoal não reconheceu, porque era um outro corpo. O espírito é o mesmo, mas o corpo é novo. E as pessoas então não o reconheceram e sacrificaram João. Jesus ainda por várias vezes se referiu a João e sua tarefa. Olha o que Jesus falou. Ele deu testemunho da verdade. Era a candeia que ardia e iluminava. E vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Presenças espirituais, esclarecedoras, luminosas, não é? Quando no templo os sacerdotes escribas perguntaram a ele com que autoridade ele expulsava os vendilhões do templo, Jesus também vai usar a figura de João. Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. E Jesus lançou a pergunta. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles confabularam entre si para ver o que iam responder. Se dissermos do céu, o batismo de João era do céu, ele nos dirá, então por que não acreditastes nele? Se dissermos é dos homens o batismo de João, e é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Sabe o que eles responderam? Não sabemos. Saíram pela tangente. E Jesus então aproveitou para dizer, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. A missão de João Batista foi grandiosa, importante, e o povo judeu atestava isso quando comentava. Na verdade, João não fez sinal algum. É verdade, porque geralmente eles esperavam dos profetas, dos porta-vozes, que fizessem algum sinal, fenômenos extraordinários. Mas João, nesta encarnação, não era mais médium de efeitos físicos, como fora na encarnação como Elias. Então, ele não produziu fenômenos. Ele conseguiu ver e ouvir os espíritos, que eram importante e necessário para a sua tarefa. Mas ele não produziu mais efeitos físicos. Eu acho que ele disse assim, não, essa mediunidade é muito perigosa, não é? Eu não soube me comportar, é melhor nada. Vidência e audição já estão suficientes. O povo continuava dizendo, João não fez sinal algum. Mas tudo quanto João disse deste a respeito de Jesus era verdade. E muitos creram em Jesus por causa do testemunho de João Batista. Não fora exatamente para isso que João viera ao mundo? Para anunciar Jesus ao povo?
fazendo que o reconhecessem como o Messias prometido? Ele o fizera. Então, a sua missão estava cumprida. Obrigada.